A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 5 e versículo de número 17 ao 21, que vai nos dizer assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e o recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, ninguém pode parar aquilo que pertence ao Senhor. Ninguém pode invalidar aquilo que o próprio Deus, ele já determinou para o seu povo. Havia, irmãos, uma palavra liberada que não era dos homens, mas era de Deus. Os apóstolos que estavam ali fazendo a obra de Jesus, fazendo muitos milagres, acontecendo sinais, prodígios e maravilhas através deles, eles estavam ali porque tinham uma ordem sobre a vida deles. Eles estavam ali porque Jesus havia designado eles para aquele propósito. Quando o Senhor te designa para algo, você não tem que temer aos levantes. Vai ter levantes? Vai ter gente que vai se opor muito, meu irmão e minha irmã. Você não tem noção do quanto vai ter opositores. Na verdade, vai ter mais opositores do que apoiadores. Mas o Senhor está dizendo: permaneça. Faça aquilo que eu designei para a sua vida. Mesmo que muita gente não se agrade. Mesmo que muita gente fique tomado de inveja. Você observa que aquilo que Deus estava fazendo, os sinais, os prodígios, através da vida dos apóstolos, pelas mãos deles, começou a incomodar. Tem pessoas que estão incomodadas com a sua vida e Deus está dizendo: eu vou lhe mostrar o porquê, dentro da minha palavra, para você entender o que está acontecendo. No versículo de número 17 diz: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Ou seja, a seita dos saduceus, o sumo sacerdote, os que estavam ali com eles, ali a seita dos saduceus, todos estavam com inveja do que Deus estava fazendo através das mãos dos apóstolos, dos sinais, dos prodígios, daquilo que o Senhor havia designado para a vida dos apóstolos. Tem gente que está olhando para você e está lhe perseguindo. Tem gente que está olhando para você, está lhe caluniando, e você diz: eu não estou conseguindo entender o porquê. Pois é, aqui está a resposta. Estes homens estavam tomados de inveja, e tem gente que está tomado de inveja. Declare comigo: o meu Deus está repreendendo toda inveja contra mim em nome de Jesus. O meu Deus está repreendendo toda inveja contra mim em nome de Jesus. Eu estou falando aqui, irmãos, de homens de posição, de homens de cargo elevado, que estavam com inveja dos apóstolos do Senhor Jesus. Tem gente que, humanamente falando, muitas vezes possui mais do que você. Tem uma casa mais bonita do que a sua, tem mais dinheiro do que você, tem mais eloquência, mais estudo, mas o que o Senhor te escolheu para fazer está incomodando a ele, está incomodando a ela. Porque quando o Senhor escolhe, irmão, está escolhido. Quando o Senhor escolhe, ele não somente escolhe, mas ele capacita. E tem pessoas aqui que receberam de Deus a capacitação e isso está incomodando outras pessoas. Talvez na empresa que você trabalha está incomodando pessoas. Aquilo que você tem feito por causa da inveja. Na igreja onde você congrega, a mesma coisa. No lugar onde você mora. E você diz: meu Deus, eu não estou conseguindo entender o que está acontecendo. E o Senhor está dizendo: aqui está a resposta. A prisão dos apóstolos não foi porque eles estavam fazendo nada errado, mas era por causa da inveja do sumo sacerdote e dos saduceus, como diz aqui na palavra do Senhor. Por quê? Porque Deus estava dando destaque ao ministério dos apóstolos. Deus estava mostrando de maneira muito aberta que Deus estava com eles, então aquilo ali começou a incomodar. Quando Deus te chama para algo, meu irmão e minha irmã, as pessoas vão começar a se incomodar. Quando o Senhor começa a mostrar que está na sua vida, vai ter gente que não vai gostar nada. Mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo e mostrarei mais e mais que sou na sua vida. Declare comigo: o meu Deus está comigo. E Ele vai mostrar que é na minha vida muito mais.
O meu Deus está comigo e ele vai mostrar que ele é na minha vida muito mais. Você vai ver aqui no versículo de número 12 e 13. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Mas no versículo 14 diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Ou seja, começou a ter crescimento. O que os apóstolos estavam fazendo era tão grandioso. O que Deus estava usando eles para fazer, os sinais pelas mãos deles ali, porque Deus estava usando as mãos dos apóstolos. E a Bíblia diz que foi tão grandioso, irmãos, que começou a crescer mais e mais a multidão de crentes, ou seja, os religiosos começaram a se incomodar. O crescimento incomoda, minha irmã. O crescimento incomoda, meu irmão. E Deus está dizendo, pois, estão incomodados? É o sumo sacerdote, os saduceus estão incomodados com o seu crescimento? Pois não viram nada, porque eu tenho coisas maiores para te entregar, não temas. Os apóstolos não ficaram com medo daquele aperto. O Senhor está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo do homem. Não temas ao ser humano, porque o livramento é meu. Eu sou Deus que te livro. Eu sou Deus que te guardo e que não deixo os teus inimigos triunfarem sobre ti. O livramento que vinha para os apóstolos era um livramento de Deus. Eles foram presos, recolhidos à prisão pública, irmãos. Mas a Bíblia vai nos dizer que de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Sabe o que é isso? Os religiosos, os saduceus, o sumo sacerdote não conseguirão parar o que eu tenho com vocês. O que eu tenho com vocês é grande. Quando o propósito é de Deus, irmãos, não adianta se levantar, não adianta ranger os dentes, não adianta tentar parar, não adianta fechar a porta, não adianta tentar frustrar, tentar manchar a tua imagem. Se o propósito é de Deus, o Senhor manda anjo para dar livramento e você continua fazendo o que Ele designou e vai ter mais e mais e mais e mais crescimento. Declare comigo: o meu Deus designou coisas grandes para a minha vida. Eu vou continuar firme porque Ele está comigo. O meu Deus designou coisas grandes para a minha vida. Eu vou continuar firme porque Ele está comigo. Os apóstolos tinham uma proteção que os religiosos não tinham, que era a proteção de Jesus. O Espírito Santo, Deus estava com eles. Então pronto. Se Deus está contigo, por que você está temerosa? Se Deus está contigo, por que você está temeroso? Ai, irmãs, estão querendo me lançar na prisão, estão fazendo mal contra mim. Podem até lançar, mas eu quero lhe dizer que Deus ainda manda anjo para te tirar de lá. Que Deus ainda mostra que é Ele que dá a última palavra na sua história, não é os homens. Não seriam os religiosos da época que dariam a última palavra na vida dos apóstolos do Senhor. Quem dá a última palavra é Deus, irmãos. E Deus tinha crescimento para a igreja. Deus, Ele não tinha regresso, Ele tinha progresso, crescimento, avanço. Mas tinha gente mordida de inveja, irmã. Pois é, particular deles. O Senhor não ia parar a grande obra dele por causa de gente que não tem nada a ver com o Senhor. Porque os religiosos aqui, eles não estavam fazendo a vontade de Deus, eles só seguiam a religião. Irmão, seguir a religião é diferente de seguir a Jesus. Seguir a religião é diferente de seguir a Cristo. Seguir a religião é diferente de estar com o Espírito Santo na sua vida, dele habitar dentro de você. Estes homens aqui não tinham a presença de Deus com eles, mas os apóstolos tinham. Eles tinham títulos, nomes e renomes, mas não tinham a presença, mas os apóstolos tinham. Você tem a proteção do nosso Deus. Diante dos homens, você pode ser perseguido. Tem muita gente que pode não dar nada por você, te olhar torto, te caluniar, mas o Espírito Santo está dizendo: eu te conheço. O Senhor está dizendo: o céu te conhece. E quando o céu te conhece, é isso que acontece aqui, ó. Deus, Ele dá ordem a anjo para te dar livramento. Aí Ele ordena mais: ó, não pare a obra não. Continuem.
Vão lá, se apresentem no templo, diga ao povo todas as palavras desta vida. E quando os apóstolos ouviram isso, eles desobedeceram? Não, eles obedeceram a ordem do Senhor. Eles ficaram com medo, temendo aos religiosos, temendo aos saduceus, ao sumo sacerdote? Claro que não. O Senhor está dizendo, não tenha medo do homem, não tenha medo do ser humano. Eu sou Deus de livramento. E ninguém desfaz o que eu faço. Ninguém anula o que eu determino. Ninguém consegue frustrar os meus planos e projetos, declare comigo. Ninguém vai conseguir frustrar os planos e projetos de Deus na minha vida. Ninguém vai conseguir frustrar os planos e os projetos de Deus na minha vida. Versículo 25 vai nos dizer: nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Ou seja, eles estavam obedecendo a ordem do anjo do Senhor que disse: ó, vocês estão recebendo o livramento, mas é para continuar fazendo a obra, não é para parar. Porque a vontade dos religiosos, pela inveja deles, era parar a obra. Tem gente querendo parar a obra. Tem gente querendo parar o que Deus tem na sua vida. Tem gente querendo parar o que Deus designou para a sua história. Mas o Senhor está dizendo, não pare. Você lembra de Neemias? Quando Gesem e Sambalate queriam parar a obra, Tobias, a Bíblia diz que Neemias não parou. Mas ele disse, eu estou em uma grande obra, eu não vou descer. Eu não vou parar. Sabe o que é isso? Eu vou continuar. Eu não vou ceder. Eu vou continuar fazendo aquilo que me foi designado. Nem Pedro, nem os apóstolos que estavam com ele ficaram com medo. E a Bíblia diz, irmãos, que o sumo sacerdote, ele começa a falar apóstolos com Pedro, e a Bíblia diz que eles falaram que eles não deviam ensinar no nome de Jesus, mas que eles estavam enchendo Jerusalém da doutrina deles, ou seja, falando de Jesus. O sumo sacerdote estava aqui dizendo, ó, vocês receberam a direção, receberam a ordem de você não falar desse Jesus, mas vocês estão enchendo Jerusalém da doutrina de vocês. Pedro e os outros que estavam com ele começam a dizer aqui: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro sabia disso. E os apóstolos também. A gente vai continuar obedecendo a Deus. Você quer que a gente pare de pregar, mas a gente não vai parar. Nós vamos obedecer a ordem é de Deus, não a dos homens. Ele nos chamou. Nós somos testemunhas destes fatos. Nós vimos a Jesus. Nós vimos ele ressurreto. Nós testificamos do que contemplamos. Por isso eles eram apóstolos. Por quê? Porque eram testemunhas oculares do que havia acontecido. Aí o que eles respondem aqui é: ninguém vai tirar da gente o que a gente já viu. Ninguém vai tirar da gente aquilo que a gente contemplou e que nós cremos. Porque eles viram Jesus ressurreto. Versículo 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, por isso são apóstolos, porque são testemunhas. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Ou seja, quer ser cheio do Espírito Santo, quer que o Espírito Santo habite dentro de você, obedeça a Deus, não obedeça a homens, não. Não faça aquilo que as pessoas querem que você faça, mas faça o que Deus designou para a sua vida. Por quê? Porque Deus se responsabiliza por você. Os projetos de Deus são melhores do que os seus. Os planos de Deus, ai, irmão, mas estão se levantando contra mim, estão me caluniando, estão me perseguindo, me invejando. O que Deus te ordena hoje é: não pare por isso. Não pare, mas continue avançando. Qual foi a ordem do anjo? Vão até o templo, se apresentem lá e digam ao povo todas essas palavras de vida. Ou seja, vocês não podem parar a obra. Vocês não podem parar o que eu designei para vocês por causa da inveja dos saduceus e por causa do levante do sumo sacerdote. Vocês precisam continuar firme. Quando Deus, irmãos, ele nos diz, nos garante que ele está conosco, quando ele nos dá a garantia de que ele é na nossa vida, a gente não pode parar. Mas nós temos que avançar. E a ordem de Deus hoje para pessoas que estão me ouvindo é: avance, continue, vai. Fica firme naquilo que o Senhor designou para a tua história, porque Deus está contigo.
E se alguém armar ciladas contra ti, se alguém tentar te prejudicar, se alguém tentar parar a obra que Deus tem na sua vida, não se preocupe, porque o mesmo Deus que mandou um anjo de noite para abrir as portas do cárcere e conduzir os apóstolos dele para fora, é o Deus que ainda manda os anjos dele. Ainda ordena para nos dar livramento, porque Deus dá ordem aos anjos dele para nos guardar, para nos livrar nos nossos caminhos. Se a gente estiver precisando de ajuda, de socorro, de auxílio, Deus mesmo vai mandar, mas a ordem dele é não desista. A ordem dele é não pare, não retroceda, porque tudo que os religiosos aqui, o sumo sacerdote e a seita dos saduceus queriam era paralisar os apóstolos. Por quê? Porque tinha crescimento. Onde há crescimento incomoda, onde há crescimento tem gente olhando com inveja. Mas o Senhor está dizendo, eu sou Deus que estou contigo, não pare. Declare comigo, eu vou continuar avançando, porque Deus está comigo para me livrar. Eu vou continuar avançando, porque Deus está comigo para me livrar. O Deus que estava com os apóstolos é o Deus que está contigo para te dar um grande livramento. Creia, só não desista, só não pare, porque Deus é na sua vida. Tem gente que está fazendo de tudo para lhe parar. Tem gente que está inflamada de inveja, mas o Espírito Santo está dizendo, não olhe para essas pessoas, olhe somente para aquele que te chamou. Como Pedro disse com os demais apóstolos, importa obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar, Pai, que se o Senhor está conosco, não importa o que estão falando, não importa se estão invejando, se estão se levantando contra nós, o que importa, Senhor, é que o teu livramento está designado. O que importa, Senhor, é que o Senhor nos justifica, é que o Senhor está conosco, Pai. É verdade que a tua presença, ela causa inveja em muitas pessoas. Tem gente que fica incomodado quando vê o outro cheio da tua presença. Tem gente que fica incomodado quando vê o teu Espírito Santo trabalhando na vida, Pai, dos teus filhos, mas tu és o Deus, Pai, que repreende toda inveja, que desfaz todo e qualquer mal preparado contra a vida dos teus servos. O sumo sacerdote, Pai, a seita dos saduceus, não conseguiu parar o crescimento da igreja. Os nossos adversários não conseguirão parar o crescimento daquilo que o Senhor já determinou, Pai, para nossa história. Porque quando o Senhor determina, não há quem possa invalidar. Ah, Senhor, o Senhor lançou a palavra. O Senhor disse, meu Deus amado, que era para os teus apóstolos irem, para eles apregoarem, para que eles fizessem discípulos. E o Senhor, assim, meu Deus amado, se responsabilizou por cada um deles. O Senhor está dizendo da mesma forma que eu disse para eles avançarem, eu estou dizendo para vocês, vai, continue, não pare, mesmo que haja inveja, perseguição, calúnia. Continue fazendo a minha vontade, porque eu sou Deus que me responsabilizo por você e trago para a sua vida livramento, Deus. Obrigada, porque da mesma forma que o Senhor mostrou que estava com os apóstolos, o Senhor está dizendo que vai mostrar de maneira muito clara que o Senhor nos escolheu e que o Senhor está na nossa vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária,
como só o Senhor sabe visitar e dar testemunho para o teu povo contar. Senhor, abençoa aqueles que têm nos abençoado, que estão aqui diariamente, Pai, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor os abençoe, os prospere e visite o íntimo do coração, porque o Senhor conhece a necessidade de cada um. Que o Senhor conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito Santo os visite, Pai, e continue falando melhor ao coração dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, meu Pai, te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: não pare. Os apóstolos não pararam. A ordem do Senhor, através do seu anjo, foi: continuem, vão para o templo, ensinem, não parem o que vocês estão fazendo por causa de inveja. O Senhor está dizendo para você: eu trago o livramento para você, eu fecho a sepultura, desfaço os laços do inimigo, mas há uma ordem hoje, e a ordem de Deus é: avance, não pare, porque Deus está contigo, como esteve com os apóstolos dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.